Um pagode famoso dos anos 90 dizia assim: o amor faz a gente enlouquecer, faz a gente dizer coisas para depois se arrepender. Como alguém toma coragem para explicar essa loucura? O meu convidado deve saber, ele é um filósofo e professor que mergulha em diversas tradições para entender esse mistério que é o amor. Seja bem-vindo ao Provoca, Renato Nogueira. Marcelo Taz, querido, toda a equipe do Provoca, toda a audiência aqui, que alegria estar aqui com você. Nogueira. Poxa. Este aqui é o Provoca no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também pelas telas das plataformas digitais e no app Cultura Play ou em versão podcast, no seu tocador preferido. Ô Nogueira, como que você se apresenta para quem não te conhece? Quem é você e o que você faz? Então, eu costumo dizer, né, que eu tenho vivência familiar griot, né? Eu fiz doutorado em filosofia, sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Sou casado, tenho 2 filhas, vivemos na mesma casa, tenho relações de muitos amigos, amigas, pessoas queridas. Gosto de futebol. Tá feliz com o futebol ou tá infeliz? Vou nem perguntar. O griot, Feliz. é bom contar para eles, que é Assim. o contador de história. Nós vamos falar muito dele aqui. Pô, sim, podemos hoje. falar disso. Mas importante. antes, eu quero que você diga o seguinte: todo mundo que viu o seu nome escrito ali na tela está pensando, mas escreveram errado, é Nogueira, não é Nogueira mesmo. É Nogueira sem o I. Nogueira sem o I. É uma história longa. Conta essa história. Por favor, porque fica mais fácil de achar no Google, inclusive. É mais né? fácil, inclusive. Nogueira é mais só fácil, tem inclusive. você. Isso tem a ver com um aconselhamento, né? Uma recomendação de anos atrás, e a qual o meu nome começou com I, né? Eu depois acabei retirando o I, depois de um aconselhamento. Aconselhamento, né? Um aconselhamento espiritual, técnico. espiritual, técnico, político. Pô, os três, cara. Acabou sendo e fez sentido. E fez sentido. Fez sentido. Porque a numerologia tem relação com isso também, né? Com o impacto político, o impacto estético. Sim, no termo. eu não tenho dúvida. E é um ruído, né? Nogueira, e no caso do algoritmo, só tem você, Renato Nogueira. Sim, sim. Então foi um bom aconselhamento. Bom Agradeço aí. aconselhamento. Eu sou numeróloga e é claro que já me perguntaram se o que eu faço é macumba. Eu sou numeróloga e é claro que já me perguntaram se tem como mudar o seu nome para atrair sucesso, prosperidade e riqueza na vida. Você é professor doutor associado ao programa de pós-graduação da Federal Rural do Rio, e o seu tema central é o amor. Como é que você é um homem que resolveu mergulhar nisso porque é um homem apaixonado? O que te motivou esse estudo? Muitas circunstâncias. Durante o mestrado, fiz mestrado em filosofia e epistemologia da psicanálise na Federal de São Carlos. E num dos seminários da USP, eu acabei apresentando um trabalho sobre a metafísica do amor sexual na filosofia de Schopenhauer. Então, era sobre os critérios de atratividade. Então, critérios metafísicos inconscientes que fazem com que as pessoas se aproximem de outras pessoas. E aí foi um trabalho que eu gostei bastante de apresentar. Eu já estava na terapia nessa época, né? Fui para análise também, por conta de experiências amorosas, de namoros, de encontros. Eu citei o pagode que é para enlouquecer, né? O amor é para enlouquecer mesmo? Então, o amor não precisa enlouquecer. Se a gente tiver uma relação, vamos dizer assim, harmônica, porque o amor é um afeto catalisador de bem-estar. O amor é um afeto que ele organiza um organismo. Então, assim, todos os organismos, quando estão mais amorosos, eles ficam mais organizados. O problema não é a presença do amor, ou do ciúme, ou do medo. É quando o outro afeto, ele coordena esse organismo. Qual, por exemplo? Vamos supor, o medo. O medo. Se o medo for crônico o tempo inteiro, o que o medo provoca? Frio na barriga. Por que frio na barriga? Porque o sangue sai dessa região, do aparelho digestório, vai para as extremidades. Porque o medo produz um comportamento, 2 comportamentos básicos: lutar ou fugir contra uma ameaça. É um perigo, né? É um perigo, então tem que fugir. E quando você está com medo constante, você fica em hipervigilância. Sim.
fica tenso. Isso. Então, Queimando energia à queimando o toa, né? tempo inteiro. Então, um grau de medo é necessário. Quando você tem amor preponderante, o amor organiza o medo para quê? Para você ser previdente. O amor tem essa potência de pegar todos os afetos e organizá-los de modo biofílico. Que é uma palavra, biofilia, quer dizer o seguinte, é a favor da vida. Para a sua construção. Não ser contra, não ficar travando a vida. Faz a gente enlouquecer, faz a gente dizer coisas pra depois se arrepender. Você tem uma outra metáfora que é a montanha, né? Sim. E chegar no topo da montanha, que o amor seria uma escalada. Quem quer começar pelo topo? É a paixão? A paixão. O nome disso é paixão? A paixão. A Sobon Fossomé, uma pensadora maravilhosa, burkinense, ela ensina isso num livro maravilhoso, chamado O Espírito da Intimidade. Ela faz um panorama de como é que funcionam as relações amorosas. E ela fala que começar pela paixão tem um risco, porque o topo da montanha, o que vem depois? A queda, a descida. E a frustração, quando eu estou com uma expectativa muito alta de, vamos dizer assim, de metade. É como se você não fosse inteiro, não é verdade? Sim. Porque é legal quando duas pessoas inteiras se encontram e desenham uma outra coisa, é isso? Fazem um design do relacionamento. A gente fala muito pouco sobre isso. Por exemplo, carreira. Uma pessoa faz uma graduação, uma faculdade, faz um curso técnico, ela começa a trabalhar em certas empresas, ela faz um design de carreira. Ela fala, daqui a 3, 4 anos que a gente está em tal lugar, ela projeta, estuda no exterior, ou ela se especializa em alguma coisa. Num relacionamento, as pessoas querem intuitivamente, só pela intuição. Se deixar acontecer. ao léu, deixar que bata um vento e nos leve. Isso, e não conversa sobre o que ela deseja, o que ela quer, expectativa. Conversar é importante. É importante. E quem está te ouvindo e falando, esse negócio de DR não é minha praia, eu não gosto de ficar discutindo a relação. É intimidade. É ter intimidade para você, por exemplo, falar para o outro o que você deseja, para não ser uma relação de fraude nem de favor. Né? Como diz a própria psicanálise, ou seja, você promete a lua, você não entrega a lua para ninguém. É um problema. É você, ou, por exemplo, você quer ser a melhor versão para o outro. É necessário ser uma versão real. E falar assim, eu tenho falhas, porque a falha também, ela cria uma possibilidade de encontro. É o contrário. As pessoas querem ser melhor versão e serem muito fortes para relacionar com o outro. Você tem que ser, na verdade, vulnerável na relação com o outro. Mas não é muito difícil isso? É bem difícil, por isso que tem problema. Por isso que as pessoas se dão bem, né? Por isso que é especial, né? Por isso que é especial. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver nosso caso vai eternizar. Eu creio que os homens... se fala pouco, eu acho, dos homens, né, as dificuldades dos homens, mas a demonstração de fragilidade é uma coisa complicada, não é não? Então, na cultura, tem uma questão do patriarcado. O patriarcado é um sistema, né? O machismo é uma tecnologia e a misoginia é um discurso. Esse complexo, o que ele produz na masculinidade hegemônica? Homens querem ser invulneráveis. Querem ser impenetráveis. O modelo do herói. Alguém que é a prova de bala, a prova de fogo, alguém que nunca descansa, e qual nunca resultado desiste. Disso, hein? Problemático, porque né? você cria uma biografia de violência. Capitão Caverna! Libertado por 3 lindas garotas de seu milenar bloco de gelo, surge o primeiro super-herói da história, Capitão Caverna! Uma fantasia do patriarcado que ela fez uma pequena divisão, uma divisão básica, né? De que os homens eram responsáveis pela produção material da vida e as mulheres pela reprodução biológica da vida. Então, os homens iam caçar, enquanto as mulheres ficavam nas cavernas com os bebês, cuidando. Então, o homem fica marcado pelo poder de provisão, pelo poder de proteção. Infalível. Infalibilidade. Eita. Isso. E aí gera o quê? Super-heróis. Super-heróis, só que não, né? Porque o super-herói ele entrega algo sem receber em troca. As relações humanas são relações de troca, natural que seja assim.
Será que isso tem a ver com esses rapazes que ficam falando, eu sou imbrochável? Aquele que se quer, né, impenetrável e que se diz totalmente potente e fala isso publicamente, é necessário que faça, né, que reveja a sua intimidade, que possa ter conversas mais íntimas com pessoas amigas. A terapia é um território importante para isso, para fazer o manejo dessa fantasia. É importante entender também, assim, o que fazer com isso, né? Porque é um sentimento duro, às vezes, para um cara que fala, não, eu aprendi só assim a viver desse jeito e tal. A pessoa tem que ter disponibilidade para poder aprender. Ou seja, é possível viver de outra maneira. Isso também melhora a saúde mental, a sua qualidade de vida, a sua intimidade. Sabe por quê? No passado, um homem podia ser casado com uma mulher e tendo filhos, não saber quanto o filho calçava, não saber que ano escolar o filho estava. Rapaz, olha aí. Isso é o quê? Sobrecarga para a mulher. E esse homem tem o quê? Ele não tem um espaço de intimidade, só tem um espaço da rua, da arena pública. Ele é um gladiador da arena. Um gladiador cheio de problemas, né? Eu quero mostrar para eles este daqui. Olha aí, meninos e meninas, ó, por que amamos? E a pergunta que eu vou fazer é o subtítulo. O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor? O que a gente tem a aprender com os mitos? E quais mitos que você foi atrás? Então, eu gosto muito da psicologia analítica porque o inconsciente é um retrato da condição humana, né? Os mitos, eles são fotografias do nosso inconsciente. Então, tem muitos mitos. Eu trago Adão e Eva, por exemplo. Sim. Né? Eu menciono Romeu e Julieta, que é uma história, que é uma tragédia, né? Romeu e Julieta, até como Adão e Eva, tem relação com a paixão. Porque eu faço uma interpretação de Adão e Eva como o paraíso é o território da paixão. Quando a paixão termina, o que acontece? Eles vão para uma terra que tem muita dificuldade, que eles têm percalços. Só que eles viviam apaixonados. O que a neurociência aponta é que a paixão ela dura até 24 meses. A gente pode falar em casos de 36 ou 48 meses, mas em média 6 a 24 meses. Muitos estudos apontam, convergem para isso. E eu mencionei esses estudos. Que já é muito, né? Sim, se porque pensar por causa do estado da paixão. Sim. É porque a paixão ela produz uma coisa, uma novidade no organismo. O nível de estresse aumenta, mas a imunidade não cai. Essa é a diferença da paixão. Pessoas apaixonadas, elas conseguem manter... Isso não dá para ser o tempo inteiro. Né? Se não dá para ser o tempo inteiro. O corpo não aguenta. O corpo não aguenta. É muita energia. É muita. É natural que as pessoas não fiquem apaixonadas a vida inteira. Então, eu trago mitos como de Xangô e Oxum. Sim. Orihime Hibokoshi, que é da tradição asiática, tradição oriental. O que tem a ver com amor? Então, porque tem uma história, uma história de amor, né? Xangô e Oxum, por exemplo, tem uma história de amor incandescente, onde ele, né, vai ter uma relação com ela, ela exige, ela pede intimidade, ela pede que a relação tenha profundidade, que a relação seja um encontro onde eles possam trocar experiências que aumentem a potência de vida dos dois, não só para um. Eu aponto isso, né? No Orihime Hibokoshi, que é um asiático, eu falo, por exemplo, da importância de aproveitar o instante, o presente. Como é que esse mito aponta para isso? A gente não desperdiçar, por exemplo, você está com uma pessoa que você ama, você pode dizer para ela que você a ama, o que você sente, né? O quanto ela é importante na sua trajetória, diga agora. Naquele instante. Naquele instante. Naquele momento. Não deixe para depois. Fale agora. Gustavo, bom dia. Oi, amor, sou eu. Oi, meu amor, como é que você tá? Eu fiquei pensando sobre aquilo que a gente conversou, da nossa relação tá meio parada. O que você acha de relacionamento aberto? Ué, mas como é que funcionaria isso? A gente fica com quem a gente quiser, tipo assim? É isso. Mais liberdade, sabe? Sei, acho que pode dar uma ressuscitada. Mas como é que funciona, assim? Tem regra? Tipo,
Pode ficar com quem quiser, tem alguém que não pode, quando ficar tem que avisar o Não, outro. pode ficar com quem você quiser, dormir fora de casa. Não precisa nem avisar, porque eu troquei de número de celular e não te passei pra ficar mais fácil. E esse papo de poliamor funciona? Tem chance? A Glorinzel Heavenhart e o Oberon, né, um casal, eles montaram a Bíblia do poliamor, né, na década de 80. Então, o que eles estavam analisando? As pessoas têm relações abertas, mas muitas vezes tem um casal central e tem outros relacionamentos periféricos. O poliamor, ele propõe um estatuto afetivo onde as pessoas estão disponíveis para amar simultaneamente, de modo concomitante. Não são só relações de ordem sexual. Eu tenho disponibilidade para manter um relacionamento. Para relacionar simultaneamente. Agora, você não precisa ser poliamoroso. O que eu falo no livro, antecipando, as pessoas não precisam seguir uma única dinâmica amorosa. Um único manual. Não tem um manual para todo mundo. Tem. Não tem. Tem pessoas que vão viver bem com amor romântico. Sim. Não é todo mundo. Algumas vão viver bem com amor romântico. Outras não. Tem que saber o que funciona para você. Sim. Como saber se é amor ou é cilada? Tem como saber? Então, não dá para o outro dizer para você sobre isso. É necessário que as pessoas envolvidas, elas possam elaborar, possam construir. Isso requer um grau de responsabilidade afetiva, um grau de maturidade. E muitas vezes as pessoas podem estar apaixonadas, podem amar, mas elas não conseguem manter um relacionamento. Porque elas podem ter incompatibilidades que fica difícil manejar. Só que eu defendo que, independente disso, é a experiência amorosa, é a amorosidade que nos trouxe até aqui, humanidade. Porque quando a gente não tem amor, a gente fica mais destrutivo. Ao mesmo tempo, é uma fantasia perigosa acreditar que podemos amar tudo e todos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Não podemos. Somos humanos. E existe essa tentação, hein? É uma tentação que ela vai nos desumaniza. Vai também nos desumaniza, porque eu não posso amar todo mundo ao mesmo tempo, em mesma intensidade. É uma energia limitada. Será que o pessoal vai dormir mais tranquilo ou ainda mais provocado essa noite? Estou em dúvida, mas a gente ainda tem... tem mais bloco aí, pessoal. No próximo eu vou provocar o filósofo Renato Nogueira sobre outro assunto presente na vida de cada um, o luto. Não sai daí, já voltamos. A perda. No Alto da Compadecida, Chicó, parceiro incansável de João Grilo, fala assim da morte. É a marca do nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala todos num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo um dia morre. O meu convidado, o filósofo Renato Nogueira, escreveu um livro inteiro sobre o assunto. O que é o luto, como os mitos e as filosofias entendem a morte e a dor da perda. É esse livro que está aqui nas minhas mãos. Uma capa muito bonita, tem um azul aqui, ó, sugerindo uma coisa imersiva nesse tema tão importante. O Nogueira, a gente sabe que a morte é inevitável, né? Que essa danada sempre está aí. Mas por que quando ela acontece, ela parece nos pegar de surpresa? Porque a gente não elabora a morte. Nossa sociedade, ela recusa a perda. Esse é um problema, né? Então, é muito importante que a gente tenha uma sociedade, uma cultura em que a gente possa falar das perdas. Por exemplo, uma pessoa na adolescência, ela está em estado de luto da infância. Perder o emprego é luto. Perder um país, pessoas refugiadas estão em luto. E tem que falar de perda. Como a gente só fala de vitória, isso dificulta quando acontece. Porque não tem elaboração do que está acontecendo. Você não tem preparação porque você não falou, você não ligou nenhum ponto sobre aquele assunto, é isso? Então, ele não ligou ponto algum. Então, assim, eu tive a oportunidade aos 6 anos de idade e no meu primeiro enterro de um tio que eu amava, que eu adorava, tio João.
E ali eu pude experimentar. Eu tive que ir, não tinha ninguém naquele momento para ficar. Então, muita gente não leva crianças para os enterros. Sim. Isso é ruim. Sim. É importante levar para a despedida. Por quê? Porque a criança vai elaborar, ela vai ter um reconhecimento desse fato. Não vai ficar fantasiando algo. E a fantasia ela pode ser preenchida por muitos fantasmas Sim. e muitos monstros. Sim, sim, Quando sim. aquilo tem um contato, você pode perceber, esse monstro não é tão grande assim. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo fim. Você mergulhou em vários rituais Sim, sim. de várias culturas Sim. sobre a morte. Sim. Qual deles que te pegou mais? Isso é difícil demais falar. O México é muito maravilhoso, a cultura mexicana, porque a gente tem ali entroncamentos, né? Astecas, tem também elementos incas, então tem muitos elementos ali culturais que são muito bacanas. E tem a O festa, catolicismo tem a festa, né? A alegria, tem a festa. né? Misturada com a morte. O mundo maia, o mundo inca, o mundo asteca, eles têm coisas muito interessantes sobre a morte, né? Eu gosto também muito das tradições africanas, da tradição iorubá. Sim. Agora, se a gente fosse colocar uma linha em comum, muitas dessas tradições, elas têm o quê de interessante? É manter um diálogo com a tradição, com aqueles que já estiveram aqui. Também mergulhei na tradição viking, tradição nórdica, né? No mundo nórdico. Sim. Né? E aí fui lá na cultura viking, por exemplo. Então, por exemplo, os rituais que envolviam pessoas nobres, o rei, por exemplo, que ele ficava numa jangada, se lançava, arremessava uma flecha em fogo para poder fazer a cremação, cremar aquele corpo. Na frente de todo mundo. Na frente de todo ali. mundo ali. Salvo engano, os hinduístas fazem isso Hindus também, né? tem a cremação. Com a cremação dos corpos nos rios, né? Sim, sim. O Ganges é um lugar onde se faz. Qual a importância disso, de você ver o corpo, de você estar com ele? Então, o ritual é muito importante porque a gente consegue elaborar, né? Então, por exemplo, eu acho que a gente, na sociedade brasileira mundial, a gente teve um problema que foi a pandemia, a Covid-19, que muitas pessoas morreram e a gente não conseguiu fazer a despedida. A gente precisava de um ritual público, coletivo para toda a sociedade, porque a importância de você ver o corpo é materializar a experiência da despedida. E você lidar com essa angústia que é perder. Claro. E fazer o manejo do luto, que pode durar, a gente vai sempre ter esse sentimento de que perdeu alguém, mas como é que eu relaboro essa experiência? O ritual serve para isso, e é bom ter uma comunidade, ter pessoas que dão suporte para que a gente possa continuar a vida e ter uma memória boa daquele que passou. O Gurufim é isso, né? Que é a roda que os sambistas fazem, muito no Rio de Janeiro. O Gurufim. O Gurufim, que é essa experiência é fazer festa para espantar a morte. A morte veio. A gente festeja aquela pessoa que já esteve aqui, né, pensando nas coisas bacanas que ela fez. E cantando. E falando, sambando, bebendo, comendo, se divertindo, cantando as canções que aquela pessoa gostava. Sei. Eu vou fingir que morrer, pra ver quem vai chorar por mim. E quem vai ficar gargalhando no meu Gurufim. Quem vai beber minha cachaça e tomar do meu café. E quem vai ficar paquerando é vocês. Eu perdi a minha mãe recentemente, né? E eu estava no velório, e é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, mas entrou, sempre tem numa cidade pequena, um bêbado. Sim, é demais. Aí o cara entrou, foi direto para mim e perguntou assim, quem é o morto? Sabe? Alto, sabe? No meio do negócio. E eu, na hora, eu poderia ter me ofendido, né? Eu falei, uma professora. Caraca, sua mãe, né? Para mim foi tão importante falar isso para um cara que não a conhecia.
né? E tem uma coisa do luto que é importante, meus sentimentos, já a perda recente da sua mãe, que é importante é o abraço que as pessoas nos dão. Então, o luto, a família, as pessoas amigas se abraçarem, elas encontram conforto. Encontram, sabe, é um tipo de presente, assim. Caramba, não precisa nem falar muita coisa às vezes. É só lembrança, pô, como essa pessoa E é um era abraço especial. diferente, né? O abraço Sim. do luto, né? É um abraço de aconchego. Então, ficar sem esse abraço é muito ruim. Ao meu amor deixo o meu sentimento. E para os meus filhos deixo o bom exemplo. Deixo como herança a força de vontade. Quem semeia amor deixa sempre saudade. Nogueira, vamos falar da dificuldade de viver o luto. Tem a ver com controle, de você querer estar ainda controlando algo que não tem o que controlar? Essa necessidade de controle, a gente acreditar que nós controlamos todas as circunstâncias, ela vai criar muita frustração e desespero. Porque nem tudo está ao nosso controle, não está sob nosso controle, sem dúvida alguma. Então é necessário que a gente tenha uma musculatura afetiva de se preparar para uma vida que ela sempre tem surpresas. E saber com quem a gente pode contar. Nós nunca poderemos contar com todo mundo. Nem todas as pessoas têm o preparo adequado para lidar com o luto. Algumas pessoas têm preparo, mas nessas horas aparecem litígios também. Muitas famílias morrem um patriarca, uma matriarca, e aparece um problema daqueles irmãos. Meio que desaba uma coisa que estava se segurando, né? Por isso é muito interessante a gente fazer uma conversa sobre a despedida. Simone Franco, eu adoro esse tema dela aqui. Como a submissão à tecnologia tem impactado a vivência dos afetos nos tempos atuais? É terrível, eu diria que a submissão à tecnologia, principalmente a gente falar nas telas, ela tira da gente o sonho. O sonho? O sonho. Por quê? Aí a gente fica muito dopaminérgico. A dopamina é um neurotransmissor que todo mundo deve conhecer. É aquele que você entra numa rede social, É o foi like. um minuto, dá like e vê uma coisa, vê outra. Isso. Porque fica muito hiperestimulado. Né? E uma pessoa hiperestimulada, ela fica mais hipervigilante. Ela aumenta a sua atenção. O sono e o sonho requer um descanso. Então, o impacto da tecnologia é reduzir a nossa capacidade de sonhar. Esse é um problema, porque a gente fica com as imagens plasmadas. A gente tem pouco território, pouca margem para a produção de imagens novas, de um imaginário proativo. E às vezes, né, Nogueira, a gente estava falando agora há pouco o quanto que as pessoas têm medo de falar da morte. Você vê que em rede social é delicado esse assunto, né? Sim. Falar de perder, né? Por que será, né? É porque tem uma coisa de vitória, né? Essa ideia de competição como vitória é um problema também. Porque assim, eu gosto muito da ideia de competição, que é do Mogobe Ramose, que é um filósofo africano. Ele fala um deslocamento até radical. Porque ele fala em competição como o quê? Uma pessoa ou um grupo diante de outra pessoa, o grupo, num esporte ou numa tarefa, fazer mais pontos, chegar mais longe, né? Adquirir mais elementos. Só que competição, na filosofia Ubuntu, é uma outra coisa. Competição significa usar a minha capacidade de enriquecer a comunidade e resolver problemas coletivos. Olha aí. É outra coisa competição. Competição é se você caça bem, você é um bom caçador, vai trazer traga pacote de proteína para a comunidade. Você cozinha bem, a gente compete quando um faz o que faz bem. Vamos trazendo mais coisas. E aí para todo mundo ficar bem. Um cozinha, um que sabe caçar, um sabe fazer comidas saborosas, sabe fazer bons ungüentos, né, produtos de cura. Outra pessoa sabe cantar para a gente alegrar diante da fogueira. Cara, isso é competição. E todo mundo tem momentos por reconhecimento. Porque déficit de reconhecimento produz mal-estar. Então é importante que você seja reconhecido. Você saiba quem a pessoa é. Que ela possa se olhar nos olhos e falar assim, poxa, que bom você fez esse trabalho. Pô, fiquei feliz, obrigado. O agradecimento,
a gratidão, né? Então, isso requer essa consciência corporal, afetiva, essa empatia. E no livro você fala de um tipo específico de luto que também pode ser classificado como doença, né? Inclusive está na Bíblia da psiquiatria, né? É o transtorno do luto complexo persistente. O que é isso? Então, nessa Bíblia, né, esse catálogo, né, das doenças psiquiátricas, doenças emocionais, da saúde mental, essa modalidade de luto, a pessoa não consegue mais olhar para a vida dela e não consegue mais caminhar após uma perda. Então, uma perda foi um impacto tão traumático, né? O trauma desorganiza a vida dessa pessoa de uma tal maneira que ela não consegue mais prosseguir. Ela vai ter dificuldade com tarefas básicas, fundamentais. Ela pode abandonar a carreira que ela tinha. Ela não consegue mais... Para viver aquele luto. Aquele momento. Persistente, digamos assim. E por que isso não é bom para ninguém? Inclusive para a pessoa que se foi também. Porque pode ter outras pessoas que se relacionam com ela, que a amam também, que querem o melhor para ela. Um grupo de pessoas, familiares, crianças, pessoas que também dependem dela, de certa medida, e ela acaba não mais conseguindo contribuir para a vida saudável dela e dessas pessoas. Ela adoece. E aquela pessoa que partiu também, provavelmente não queria vê-la definhando dessa maneira. Então, é muito importante que a gente possa ter muita nitidez para dizer, né? Para reconhecer que vai partir e o que a gente quer deixar para as pessoas que ficam. Hoje eu tenho que partir, lembre de mim. Se esforce pra sorrir, não importa a distância, nunca vou te esquecer. Cantando a nossa música, o amor só vai crescer. Lembre de mim. E como saber que o luto acabou? Essa é uma questão difícil, não tem uma métrica para isso, né? Eu não gosto nunca de deixar uma receita muito pronta, né? Então, acho que tem uma ideia de fases do luto, eu falo sobre isso. Tem um momento que a gente pode elaborar e, de alguma forma, integrar isso na nossa vida. E falar disso, caramba, foi tão bom. Como eu falo da perda do meu avô, do meu pai, pessoas que eu, né, amava bastante, meu tio, pessoas queridas, meus tios, e que eu falo deles com a memória, de uma memória feliz, daquilo que eles me ensinaram, né? Então, acho que tem muito isso, ou seja, meu avô continua vivo na minha memória e na minha trajetória. Me fala uma coisa, você que estuda tanto a morte, você pensa na sua... isso te ajuda a conhecer melhor para me dizer o que é a morte? Pensar na morte é tão importante quanto investir na vida, no sentido de reconhecer que a nossa partida ela deve deixar algum tipo de legado, algum tipo de coisa para as outras pessoas. Então, quando eu penso na minha vida, sem dúvida nenhuma, pensar na minha despedida e, né, quero me esforçar para que seja na velhice, bem velho. Tá indo bem. Bem velho. E que eu possa, me faz ter uma seguinte consciência, eu preciso fazer as coisas necessárias agora. Não é importante que a gente não deixe para amanhã o que a gente tem condições de fazer nesse momento. Porque como a gente não tem uma bola de cristal para saber se estaremos aqui amanhã, diga para quem você ama que você ama. Entregue o tempo que você tem para quem você acha importante entregar esse tempo. Né? Porque é isso, eu sou da escola que o tempo não é dinheiro. O tempo é compartilhamento de experiências, de vivências com os outros. O tempo é troca de afeto com os outros. Isso que é a ordem do tempo. Essa é a riqueza, hein? É a troca do tempo. Essa é uma riqueza grande. O tempo é como a gente tem... ter relação com o outro. Então, quando a gente pensa nisso, o que eu preciso fazer agora? Quais são meus desafios nesse momento? E como eu posso entregar, essa é uma questão para mim muito importante, que eu gosto de dizer, um mundo que caiba a todo mundo. Porque, a grosso modo, né, tem escolas que acreditam que o mundo é para poucos, para os escolhidos, para os eleitos.
E todas falam o seguinte: eu não tenho que amar todo mundo, mas eu posso respeitar todas as pessoas, a natureza, o meio ambiente, né, a flora, a fauna. E esse mundo cabe todo mundo, sem necessariamente ter que ser o meu espelho narcísico. Eu não preciso ter uma pessoa, ser idêntico a mim para poder ter direito à vida, pensar como eu penso. Esse é o nosso grande desafio. E aí eu acredito que esse mundo poderá caber todas as pessoas e, principalmente, as nossas frustrações, os nossos desafios e tensões, a gente não ter que recorrer à violência como uma ferramenta de resolução de conflito. Ai, sabe o que eu tô pensando aqui? Que bom que a gente ainda tem mais um bloco para conversar. Então acho que a gente vai mudar para caber mais coisa nisso. No próximo bloco nós vamos viajar, pessoal, sabe para onde? Para o berço do samba, onde nasceu o meu convidado, o filósofo Renato Nogueira. Sem ir. Alô, Oswaldo Cruz, estamos chegando. Até loguinho. No dia 18 de agosto de 2024, uma plateia no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes. Não era final de campeonato nem show de rock, eram 15 mil pessoas que assistiram à leitura do livro A Cerimônia do Adeus, de Simone de Beauvoir, lido pela nossa atriz Monumento Nacional, Fernanda Montenegro. Fernandona conquistou o recorde mundial de maior público em uma leitura filosófica. O meu convidado, Renato Nogueira, já estava mergulhado na filosofia muito antes dela ser modinha. Ô Nogueira, você lembra, assim, do lugar, do dia, da hora, da temperatura, da luz que estava batendo na sua cara quando você foi picado pela filosofia? Então, no ensino médio, eu tive aula de filosofia no Colégio Pedro II. E gostava. Eu tinha feito o teste vocacional, né, orientação vocacional na escola, né, um conjunto de testes, de acompanhamento. E nesses testes, né, psicológicos ali, tinha dado ou filosofia ou sociologia. Você ficou em dúvida? Não, eu tinha muitas dúvidas, não sabia para onde eu ia. Mas aí meu pai, quando soube, passou em filosofia, meu pai ficou preocupado e falou: poxa, que filosofia não foi o que da vida, isso? Né? Então responde para o seu pai agora, para que serve a filosofia? Essa resposta, pai, querido, então falar aqui, né? A filosofia, ela não tem uma serventia como uma ferramenta se fosse, né? Não serve para uma coisa exatamente. Ela nos ajuda a desbanalizar a realidade. E mais do que nunca, a filosofia nos ajuda a fazer boas perguntas. E eu quero dizer para eles que você ainda traz uma filosofia fora daquele eixo Grécia-Alemanha, né? Sim. Você passeia pela Ásia, pela África. Sim. O que nós perdemos quando a gente fica só no eixo mais conhecido da filosofia? Então, isso era uma questão que eu conversava muito com meus colegas, com os meus amigos, né? Grandes amigos do meu tempo de graduação, tempo de mestrado. Essa era uma questão clássica, né? Que a filosofia nasceu na Grécia no século VI a.C. Isso era uma questão ponto pacífico. Eu já tinha ouvido do meu avô, que não era. Eu tinha contato com outros materiais, até porque aí tem um lugar que me ensinou muita coisa muito interessante, né? O movimento negro no Brasil tinha material xerox de textos de filosofia africana. Então, eu tive contato também nesses espaços, né, de movimento social, e além de ter histórias do meu avô e de ter buscado material. Só que não tínhamos internet como hoje, né? Eu estava na faculdade de filosofia aos 18 anos, 1991. E eu ficava na minha, eu falei: não, existe, mas eu vou ficar quieto. Aí eu falei com o meu orientador de doutorado. Aí ele fala assim para mim: ó, quando você terminar, você faz o que você quiser. Mas se você falar sobre isso agora, vai ser reprovado na banca. Filosofia africana não tem a aprovação certa. Caraca, ele mandou essa... Ele falou assim: não tem banca para te reprovar. Vai passar. Termina aqui. Eu fiz uma tese, o eixo Grécia e Roma. Eixo Grécia e Alemanha. Grécia e Alemanha. Eu estudei Platão, estudei Schopenhauer. Que eu adoro, filósofo que eu adoro, sistemas filosóficos. Mas eu já tinha interesse em Ptahhotep, Amenemop, né, filósofos africanos. Eu já li o Achille Mbembe antes dele ficar conhecido internacionalmente, que é um filósofo muito conhecido, africano. E aí, o que
que eu fiz? Eu falei, ó, tem algumas questões que não dá conta esse sistema filosófico. Sim. E fui publicar sobre esse assunto. Qual a minha surpresa? Agora, no século XXI, né, nessa década de 10, década de 20, no século XXI, muitos estudantes se interessando por esse tema, por filosofia africana, que antes era um assunto tabu. Um assunto tabu que estava lá escondido. Era assunto tabu. Não, isso aí não existe. A ponto, né, do seu orientador falar, não, olha, melhor você não ir por aí, senão... Pessoa maravilhosa, o grande Mário Guerreiro, que me orientou doutorado, uma pessoa... Ele te sugeriu para você, olha... Ele falou, não, faça agora isso não, porque isso aí... Então aproveita e... Você quer fazer uma playlist de filósofos que a gente precisa conhecer? Ptah-hotep é um filósofo antigo, a gente tem textos dele no papiro 1074, no Museu Britânico, tá? Então, o filósofo do Kemet, que é importante, Amenemop, que fala do coração como órgão do pensamento, isso é muito interessante. Amenemop escreve que o pensamento ele é um ato cardíaco. Eu faço essa interpretação, né? Nos meus textos, eu traduzo um pouco esse material do Amenemop. Ifemadium, que é uma filósofa que ela fala justamente de unidades matricêntricas, de sociedades, de culturas, onde o feminino, a maternidade, ela tem um eixo, ela é um eixo importante na articulação da sociedade. O Achille Mbembe, que é um filósofo que dispensa apresentações, digamos, quem conhece hoje o termo necropolítica, né, qual ele cunhou, camaronês, um filósofo intelectual público de nível internacional. A Oyoronke Oyumi é uma filósofa, uma pensadora muito interessante, que tem um livro chamado A Invenção das Mulheres, em que ela fala sobre sistemas sociais em que a divisão de gênero não era como tal, como é na cultura ocidental. Ela fala que isso não era universal. Eu diria também trazer aqui Mãe Stella de Oxóssi, que tem textos maravilhosos, uma pensadora, né, uma Yalorixá, que tem um trabalho, né, que ela vai ali com mito apontando caminhos filosóficos. Eu diria um pensador aí, falar de um filósofo, que eu considero um grande filósofo, nascido em território brasileiro, é fundamental falar sobre ele, Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo, né, que tem uma formulação filosófica fora de série, né, a partir de uma cosmovisão afropindorâmica, como ele mesmo trabalha. Nogueira, eu tenho que falar de onde você veio, porque... Por favor. Eu vou te falar, Oswaldo Cruz é um lugar onde simplesmente nasceu assim, a Portela, né? É a República de Madureira, de Irajá, de toda essa região do berço do samba. Que lugar é esse, hein? Pô, Oswaldo Cruz é um lugar que eu fui forjado, né? Eu agradeço muito eu tenho muita gratidão com a vida, né? Porque Oswaldo Cruz é um bairro maravilhoso, um bairro que eu ouvia quando a Portela tocava. Então, minha adolescência, juventude, vou lá para a Portela. Mãe, pai, tô indo ali com os amigos na Portela. Tocava. E lá o Bloco Afro, Aguibara Dudu, onde eu conheci, né? Onde eu conheci uma turma maravilhosa, né? Uma turma maravilhosa no Aguibara Dudu, que me ensinaram um pouco, né? Muito, na verdade, um pouco, não muito, né? Da gramática do samba, da história do samba. Maravilha. Com que idade? Né? Isso com uns 14 anos de idade, eu já ia para lá, para o Bloco Afro Aguibara Dudu, né? Com 14, 15 anos, eu ia lá com 16 e ficava frequentando ali, né? É a manifestação cultural mais importante do nosso país e lá é o berço dela, né? Só que aconteceu que eu realmente não consegui dar conta foi de ser alguém que é versado nas artes musicais, dos instrumentos musicais. Dos instrumentos. Eu fui fraco. Você nunca se aventurou a me aventurei tentar um lugar várias na vezes. bateria, não? Não, me aventurei várias vezes, mas assim, minha qualidade técnica, eu confesso... É que ali é muito alto, né, minha cara? qualidade técnica, eu sempre... Eu fico vendo, por exemplo, os tamborins na outro nível. Portela. O que é aquilo? O pessoal botava ali, eu fiz várias tentativas, mas eu nunca fiquei no nível, de qualidade, eu confesso. É uma qualidade rítmica. Confesso que... É uma capacidade de ouvir o outro. Sim.
Você fala muito dos seus avós. Sim, sim. Quem eram essas pessoas? Então, eu tive chance de conviver com meu avô, seu Wilson, minha avó, Dona Elvira, e minha avó, Dona Maria de Lourdes, né? Então, convivi com eles. Minha avó materna, ela faleceu, eu era garoto, era muito novo, tinha 12 anos. A minha avó já paterna, eu já era um adulto, já tinha minha filha mais velha, tinha nascido, então pude conviver muito tempo com ela. E meu avô, seu Wilson, pude ter uma coleção de histórias, né? Eu comento do meu avô porque meu avô era um griot que me contava histórias que o avô dele africano contou para ele. Sim. Mas uma preciosidade. Conta um pouquinho o que é o griot. Ah, sim, essa boa. Figura. Então, na África do Oeste, especificamente, tem o que a gente chama de griot. Que a gente tem os nomes originais de Gele, de Geliba, né, Guerruá. O que são? São pessoas, famílias que trabalhavam para a família real. Então, do reino Mandecá, os Cuiatê, por exemplo, os Sissoko, os Diabaté, famílias. E essas famílias são responsáveis para fazer que trabalho? Embaixador, embaixadora, repórter de guerra, tradutor de línguas, intérprete. E contam as histórias por conta disso. E uma das funções primordiais, né, o Balafaceque, qual era a função primordial? Era justamente contar os feitos heróicos dos monarcas. Sim. Então, eles eram um noticiário ambulante, eles contavam as histórias. Relatavam a realidade. O encanto cantando, por exemplo. Eu tive chance de conhecer Cuiatês, né? O Boubacar Ndiaye, né? Tive chance de conhecer tanto no Senegal quanto no Mali, né? De ouvir histórias ali, né? Cantadas em Bambará, histórias em Wolof. Uma das coisas mais interessantes foi uma história em Wolof, que eu sabia o final, porque meu avô tinha me contado essa história. Nossa. E aí eu converso com o griot da aldeia, da village, e falo, o final é esse aqui, falo, né, com ele ali. Ele fala francês também, fala meu francês ali, mais ou menos, conversando com ele. Aí eu falei, o final da história, ele, é isso mesmo. Mas como você sabe? Ele olhou para mim espantado, falei, meu avô me contou essa história. Lá no Rio de Janeiro. Nos anos, eu garoto, dos anos 70, 80. Que loucura, eu criança. Né? Que coisa linda. Então, meu avô conhecia uma história que o avô dele contou para ele. As coisas se E aí cruza, e eu falo, pô, comunidade. Essa internet que é fascinante, não é né? uma coisa. Cultura, cultura. Né? Não, isso foi presencial, né? Eu estava lá no coisa. Mas e aí... é uma internet de uma história que estava no Rio, que estava na África. Né? Porque o avô do meu avô, ele era um de Geliba que tinha vindo escravizado para o Brasil e contou a coleção de histórias. Eu tive essa felicidade, eu faço a felicidade de ter sido o neto mais velho, mas mais perto. Maravilha, que delícia. Para você virar esse griot aqui hoje no Provoca. Não temos nada a ver com Karl Marx. Por que nós não temos nada a ver? Porque nós temos nossos pensadores, que são pragmáticos, que pensam e agem, e são muitos. Nós temos as mestras e os mestres da capoeira, nós temos as mestras e os mestres do congado, nós temos a mãe e os pais de santo na Umbanda, nós temos a mãe e os pais de santo no candomblé. Então nós temos o nosso povo. Quem é Karl Marx na frente de uma mãe de santo? Dá licença, rapaz. Agora, eu tenho que falar para eles que você falou tanto aqui em poliamor, polígamo, não sei o quê. Eu achei que no seu livro ia ter assim, uma página inteira só de dedicatórias, mas só tem uma para a Carla. E aí? A Carla é uma parceira que a gente construiu muitas coisas juntos, né? Então, acabou que a gente casou no dia 8/8 de 2008, às 8 da manhã, num cartório, e às 8 da noite a festa em casa. Casamos em casa. Isso é uma coisa meio chinesa, não é? Que gosta do 8, não? Esse 8 foi uma coisa assim, porque a história é longa, porque tanto eu quanto ela já tínhamos casado, né? Já tínhamos vindo de outros relacionamentos. Aí chamamos 2 amigos para fazer uma celebração intercultural, multicultural, né? Um pastor, um amigo de uma sanga budista, né? Vou chamar mais quem? Chamar várias pessoas para fazer uma coisa mais intercultural. Sim. E aí, no hora do convite, 8 da noite, a cerimônia. Olha aí. E aí foi um ciclo de coincidência do 8. Festival de 8, cara. Festival de 8. E é o número dos chineses para a felicidade, né? Pô, que coisa. A Olimpíada, você lembra? Começou no dia 8 do 8 de 2008. Então é coincidência. Junto com vocês. E aí, porque eu dediquei a Carla esse livro, dedico outros, dediquei já a minha mãe, outros livros, né?
outras pessoas, mas esse livro especificamente, eu achei que fazia sentido dedicar para ela, porque nós temos uma amizade muito consolidada e temos uma relação amorosa, afetivo-sexual também. Sim. E temos 2 filhas. Sem dúvida nenhuma, eu não teria também a minha trajetória, acho que a dela também, mas falar por mim, não posso falar por ela, eu não seria quem eu sou hoje sem ter esse relacionamento. Sim. Né? Sem ter junto com ela formado aí, vamos dizer assim, um empreendimento familiar, né? Que a gente acabou formando. Eu tô percebendo que esse empreendimento aí tá indo de vento em popa. Não, somos sócios, né? A gente é sócio, né? A Com gente é muita sócio. solidez A gente é sócio. e suavidade. A gente é sócio. E firmeza. Meu filósofo, professor Griot, Renato Nogueira sem ir, pessoal. Me diga, o que é a vida? A vida é um acontecimento, é um fenômeno que a gente não tem uma explicação lógica para esse fenômeno, por seu ponto de partida, como é que ela começa, né, no universo, como o mundo começa. E a vida é um milagre. Eu gosto dessa ideia, a vida como milagre. Por quê? Milagre é um acontecimento inexplicável. A vida é um acontecimento inexplicável. A gente conduz a nossa trajetória na vida, mas não há uma explicação, uma justificativa consistente, científica, filosófica, religiosa, para o sentido, né, o significado da vida. A não ser o seguinte, ela é tão rara e tão bonita que a gente precisa cuidar dela. Então, talvez mais do que o que é a vida, é o que fazemos com a vida. Essa talvez seja a grande questão. O que fazemos com ela? Cuidar dela para que a gente possa celebrá-la. O cara que está ainda em dúvida se ele deve ir ou não atrás do amor, tem um último recado para ele, não? Não desista de amar. Desistir de amar é desistir de viver. Não desista. Ame. Alô, pessoal. Alô, Madureira. Alô, Oswaldo Cruz.